E agora já tem 14 países, inclusive os Estados Unidos, querendo que a gente vá explicar essa experiência do planejamento participativo. Nós estamos fazendo agora, nesse momento, o Plano Clima. Eu e a ministra Marina estamos rodando o Brasil, que o presidente assumiu o compromisso de enfrentar as mudanças climáticas e de ter um plano, mas não só um plano preparado pelos especialistas do governo. Todo o governo se envolveu, tem uma proposta, e agora nós estamos rodando os biomas brasileiros, fazendo debate presencial, e a mesma plataforma do Brasil Participativo, no mesmo modelo do PPA, possibilitando que as pessoas votem, apresentem propostas. Já mais de 100 mil pessoas já participaram neste momento. Ministro, se me permite... Então, Reinaldo, só para a participação social, nós recriamos a lei por decreto, o decreto que recria o MIROSC, que é o Marco Regulatório das Organizações Civis, para dar o quê? Para dar segurança jurídica para as organizações do povo poderem acessar crédito. Por que os empresários podem, os empreendedores podem? Por que as organizações que avançaram tanto no Brasil, que tem organização, que tem método, não podem acessar recursos públicos? Então, você tem que dar segurança jurídica e desburocratizar e abrir espaço para isso. Já são, nesse 1 ano e 6 meses, 2 bilhões de reais já foram acessados pelas organizações do povo. É gente que está trabalhando nas favelas, é gente que está trabalhando no campo, é gente que está tendo a possibilidade de ter recursos para desenvolver ações que vai beneficiar a sociedade. Nós temos que nós não queremos unir esse país e reconstruir. Governo, a mão do governo de um lado, é o setor produtivo do outro, os empresários, e é o povo, através das suas organizações, da participação, para que isso possa acontecer de forma democrática, de forma transparente. Nós retomamos a Agenda 2030, eu cheguei na ONU, assim, a forma como o Brasil foi recebido, o Brasil voltou, o respeito que o Lula tem, que o nosso país tem. Nós voltamos essa agenda de ODS, que é fundamental, a Agenda 2030, foi completamente abandonada. Nós retomamos agora, em 1 ano e 6 meses, nós temos todos os ODS, os 17, o Brasil está fazendo. E nós montamos agora com o IBGE e com o IPEA o acompanhamento técnico dos dados para a gente apresentar no próximo ano o que avançou, para no final dos 4 anos dizer, olha aqui o Brasil, o que é que o Brasil fez nessa agenda. Nós queremos liderar pelo exemplo, Reinaldo. Nós não vamos liderar pela força, vamos liderar pelo exemplo das políticas públicas. Então, essa relação com os movimentos é uma atribuição da Secretaria-Geral. Esse processo de de estampar o país, desentupir os equipamentos democráticos do Brasil, que estavam as instituições do povo perseguidas, as lideranças criminalizadas, né? O Brasil vivendo um clima de cerceamento das liberdades, das organizações do povo. Então, isso nós reabrimos. O país respira áreas de participação da sociedade. Nós criamos um Sistema Nacional de Participação Social. Todos os ministérios têm uma assessoria de participação social para ser recebidos os movimentos, para poder ter a participação social em cada política que é exercida no governo federal. O presidente Lula, nesse 1 ano e 6 meses, colocou de pé todos os programas de proteção à pessoa humana e ao cidadão que tinham sido destruídos. Eu vou ficar caladinho por um tempo, mas é fundamental que eu pergunte agora, nessa hora. E a pergunta vem junto com o elogio. Depois eu vou falar outra parte. Mas não perca o fio, senão para a gente ficar conversando aqui. E vem junto com o elogio. Eu acho que assim, o presidente está, nas medições de pesquisa, ele está com 1/3 de ótimo, bom, de aprovação do governo, de 33 a 37, 1/3 está médio, e 1/3, às vezes um pouquinho menos, ruim ou péssimo. Na aprovação pessoal, fica ali acima de 50, mas também perigosamente perto. E eu acho isso muito injusto, porque eu acho que o governo, nesse 1 ano e 7 meses fechados, né, é um governo que deveria ter 55%, 60% de ótimo e bom e de aprovação. E não tem. Não tem. O povo não mudou? Eu quero fazer um debate com você sobre isso. Deixa eu só concluir isso aqui. Uma outra parte da Secretaria-Geral é, por exemplo, as precursorias do presidente Lula é de nossa responsabilidade para poder... São as equipes que preparam as viagens do presidente, tanto internacional quanto
local, claro, junto com o gabinete dele, junto com o cerimonial, que são papéis diferentes. Parte mais política da preparação. Vocês chegam antes? Viagem, chegamos antes, conversamos, juntamos todo mundo, o movimento social, o parlamento, o governo, tal, sentamos, discutimos previamente a agenda, onde é que é importante, sugerimos para o presidente, somos nós que fazemos, e tem uma parte de assessoramento político pessoal do presidente, né? Que aí você entra nos assuntos que ele determina que você entre, né? Então você vai, então, essa é uma parte que às vezes não aparece na agenda, mas é uma parte muito importante, muito e a parte que você mais passa aperto também, né? Porque a gente vai fazer, mas deixa eu te falar uma coisa. Eu quero voltar no movimento, depois da pergunta dele, eu quero voltar nos movimentos sociais. Eu quero saber se o povo não mudou. É muito trabalho. O povo não tá, vocês não estão falando muito para dentro, não precisa falar mais para fora? Tudo isso que você me falou, esses movimentos, essa gente toda mobilizada, não está muito para dentro, não tem que... Eu vou partir do que você falou de um terço. Teve um gênio da publicidade, que eu não quero entrar no debate político se estava certo ou errado, que era o Duda Mendonça, que ele estratificou a sociedade em um terço progressista, um terço conservador e um terço do meio ali. O que é que não é? Eu acho que ele tinha razão. Então o que é que acontece? Nós, é um gênio mesmo, hein? Nós temos, com certeza, nós temos historicamente, um terço da população que acompanha a gente e o Lula em qualquer cenário, mesmo nos momentos mais difíceis, ideologicamente está ali. Sim. Um terço mais conservador e um terço que ficava a sabor da maré. Às vezes estava contra nós, algumas vezes, elegeu o Fernando Henrique majoritariamente 2 vezes, e elegeu o Lula em 2006, um terço da esquerda, mais esse um terço da sociedade que na sua imensa maioria é movido o quê? Pela expectativa de mudanças ou pelas entregas. Os Estados Unidos têm swing state, nós temos swing people. Ele não vai para lá para cá. Então, esse um terço migrou uma boa parte para nós na expectativa de que Lula ia mudar o Brasil. Nós ganhamos a eleição em 2002. Tá? Depois o Lula saiu do governo. No segundo governo tinha uma aprovação que esse outro um terço já estava com ele, porque pelas entregas que ele fez, pelo bom governo que fez. E ele saiu no segundo governo com 82% de aprovação. Significa dizer... Ele pegou um pedaço do outro também. Pegou um pedaço do outro. Dizendo o quê? O cara dizia que eu não gosto do PT, mas entregou. Eu não gosto de Lula, mas esse cara fez um governo que merece o nosso... Né? Só qual é o problema? Isso mudou. Sim. Na minha opinião. Só as entregas não resolvem esse problema, porque a sociedade está ideologizada. Então, a máxima que nós temos, isso são opiniões minhas, viu? Pelo amor de Deus, eu não estou aqui, são opiniões sujeitas a erros. A máxima que regiu a política até agora nos nossos governos... Não é a economia. De que, a economia, acertando na economia, tá certo? Acertando na gestão, fazendo as entregas, gera, por conseguinte, uma percepção da sociedade de melhora de bem-estar, que, por conseguinte, melhora a vida das pessoas e que isso reflete na aprovação e no acúmulo político de musculatura, no ganho político. Não é necessariamente assim mais. Isso. Só que eu acho que o Lula às vezes acredita nisso. Por quê? Porque a sociedade mudou, o mundo mudou, e o avanço da extrema-direita de enfrentamento da democracia ideologizou a sociedade. Então, nós temos que fazer tudo isso que nós estamos fazendo, que Lula tem consciência absoluta, trabalha muito. Eu fico impressionado como ele comanda o governo dele, trabalha demais e bota a gente para trabalhar mais ainda. Esse 1 ano e 7 meses é um negócio de louco. Está todo mundo trabalhando no limite do limite, 12 horas por dia, 13 horas por dia, porque ele trabalha muito e bota a gente para trabalhar. Pois bem, nós temos que fazer essas entregas. É obrigação do governo fazer as entregas, organizar a economia. A economia está bem. Depois, eu não sou economista, mas nós podemos conversar sobre isso. A economia está bem. As entregas são boas. Algumas, Reinaldo, não chegou ainda no povo, que é natural também. Até decisão política. Vencer a burocracia e chegar no povo demora um pouco. A maioria já chegou. E as outras vão chegar. E o governo está bem avaliado, o presidente está bem avaliado, mas, como você falou, poderia, pela liderança dele e pelas entregas que o governo está falando, poderia
Tá? Menor desemprego 10 anos, maior registro em carteira em 12 anos, maior a renda em 2023 que igualou a do Plano Real, subiu real mais de 11%. Você tem números espetaculares. Essa parte é que eu ia falar, companheiro. Eu vou lhe perguntar. Muito bom isso aí. Você gostou, né? Eu tenho decorado esses negócios. Sem contar que tá faltando dinheiro, mas depois a gente fala disso. Então, o que é que acontece? Então, tem as entregas que nós temos que fazer, a economia vai bem, as entregas estão acontecendo, a gestão está acontecendo, mas tem algo no ar além de aviões, que é o que a extrema-direita está pregando no mundo inteiro no Brasil, que é a disputa ideológica. Ele pega 2 ou 3 temas de costume, normalmente, que é a mesma coisa que o Trump fala nos Estados Unidos, pública. Que o Milei fala na Argentina, que o da Hungria fala lá, que é da Itália, então, e vai juntando gente, porque está ideologizado, tem uma disputa ideológica. E a disputa ideológica, Reinaldo, me perdoe a franqueza, é a democracia contra o fascismo. São os valores civilizatórios da humanidade, liberdade, fraternidade, igualdade, combate à fome, justiça social, contra os do fascismo, do ódio, da intolerância. Essa turma uma parte dessa turma tem significativa, a maioria não gosta de pobre, não gosta de preto, tem preconceito contra mulheres, tem preconceito contra a comunidade LGBTQI+. Como nós defendemos valores civilizatórios, uma parte disso tem ódio da gente, mesmo sendo beneficiado pelas nossas políticas. Se a gente compreender isso e aprofundar esse debate, uma parte das pessoas nós podemos ganhar de volta. Sim. E outra parte nós temos que derrotar pelo bem da humanidade e da democracia. Então, esse é o debate que está colocado na sociedade, na minha opinião. E o governo tem que fazer a sua parte, os partidos do povo precisam fazer a sua parte e os movimentos sociais fazerem a sua parte. A imprensa livre, democrática, consciente, precisa fazer a sua parte. Eu estou defendendo que os democratas, independente da concepção ideológica, se unam para enfrentar o fascismo. Para mim não tem problema qual a concepção, se é social-democrata, se é democrata cristão, se é socialista, se tem compromisso com a democracia, estamos juntos no enfrentamento do fascismo, porque nós sabemos o que o fascismo representa para a humanidade e para a vida das pessoas. Até queria citar um filósofo que muito famoso, não é citar, é parafrasear ele e dizer: democratas do mundo, univos. E nós precisamos enfrentar... Eu não entendi de quem você está falando. Você está falando daquele velho barbudo lá? Me passaram esse rapaz uma vez. Né? Movimentos sociais. Então, eu acho isso. O ministro estava citando o Marx, tá? Para não falar que velho barbudo estava se referindo ao presidente, né? Não é. Exatamente. Aí seria o jovem barbudo. Jovem barbudo. Só que aí é proletários e todo mundo univos, só para dar a coisa toda. Vai lá.